Quando hoje o Senhor me dirigiu a voltar a falar sobre essas escrituras, eu na hora pensei, olha como Deus é amoroso. Ele está o tempo todo nos cercando e dizendo, não. Eu vou insistir um pouco mais com você, para que você não faça isso com a sua vida. Eu quero que você entenda coisas que talvez você não entendeu outro dia. Porque eu tenho algo superior para você. Eu não quero que você mesmo se prive disso. Então, quando você lê aqui Josué 1, do 1 ao 9, principalmente, começa como? Com Deus falando, meu servo Moisés está morto. Todo mundo sabia disso. E você também sabe disso. Inclusive, deve já se lembrar onde eu vou, para onde eu estou indo. Provavelmente a maioria. Então, foi uma forma de Deus chegar para Josué e dizer, você escolheu por 40 anos ficar num lugar mais difícil. Só você ficou à entrada da tenda. Nós amamos Caleb, e Caleb é um exemplo, é um modelo de sucesso. Mas Deus escolheu Josué, porque Josué, de todos os príncipes, de todos os líderes, ele foi o único que decidiu ficar à entrada da tenda. Ele foi o único. Ele tinha uma fome, uma sede, uma ânsia, sabe aquela vontade de aprender? Ele queria a presença do Pai. Mais do que qualquer outro, ele queria a presença do Pai. Ele queria a presença de Deus. Ele desejou a presença de Deus e ele se colocou à entrada da tenda. Ele queria aprender tudo. Outros estavam fazendo outras coisas e vivendo a vida. E lá estava Josué. Eu já falei outras vezes que, quem sabe, alguns olhavam e pensavam assim, esse rapaz está perdendo tempo. Para que tudo isso? Não é? Normalmente não é o que quem não está vivendo fala de quem está fazendo algo que ele não está fazendo. Para que tudo isso? Não precisa disso. E ele ficou lá, 40 anos, à entrada da tenda. Porque ele tinha fome de Deus, fome de aprender. Ele não estava lá, claramente você vê que ele não pensou que ele seria o sucessor de Moisés. Ele tinha fome, ele queria mais. E aí então o Senhor começa a exaltá-lo, tirando ele do meio de todo mundo, mandando que Moisés impusesse as mãos e transferisse para ele a sabedoria que o Senhor havia colocado nele, e a unção, e o favor, e a autoridade. E isso foi crescendo. E diante de todo mundo o Senhor fala, Moisés, ele vai suceder você. Agora Moisés morre, Deus deu 30 dias para todo mundo chorar a sua perda, e agora chega para Josué e diz, meu servo Moisés está morto, uma fase terminou, uma era terminou, um tempo terminou, agora é com você. Olha, quando Deus chega e diz assim, encerrou um tempo, agora é com você. Vai ser desafiador? Vai. Mas você pode abraçar esse chamado e entrar e se jogar com tudo,
Ou você pode se intimidar, como eu vejo gente. Você pode ficar pensando nas suas incapacidades, você pode pensar que não é a pessoa ideal e adequada, você pode se encher de sentimentos miseráveis, vários, porque sentimentos miseráveis não tem limite, onde tem um, eles amam companhia, porque a miséria ama companhia, então ele vai trazendo um monte. E aí você pode ficar ali num mundinho pequeno, pensando bobagens e perder o seu destino. E Deus já disse, levanta. E eu gosto quando Deus manda levantar. Prepare-se. E quando Deus te manda uma pessoa se preparar, é porque vem coisa grande por aí. Se prepara. Eu escolhi você para colocar o meu povo dentro da terra. Eu escolhi você para cumprir uma promessa que eu fiz para Abraão. Eu escolhi você para fazer algo que outros não fizeram, não conseguiram, ou não tinha chegado o tempo. Mas esperaram e desejaram. Eu escolhi você para levar esse povo a viver o sonho de uma vida. Gente, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E aí, o Senhor fala, eu estou contando, você encontra tudo aqui, porque eu quero ter tempo para ler duas outras escrituras. E ele fala, ó, ninguém vai conseguir resistir a você. Josué, o que eu disse? Ninguém vai conseguir resistir a mim, Senhor. Muito bem, então, você quando se encontrar diante de um desafio, você tem que imediatamente se lembrar, ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém. Como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Então, você viu como eu fui com Moisés, você estava com ele. Então, do jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Eu serei com você. Muito bem. Não vou te desamparar. Não vou te deixar. Todos os dias da sua vida. E onde você colocar a planta dos seus pés, dentro do território que eu estou dando a você, eu vou dar. Eu vou entregar. E aí ele continua. E aí ele começa a dar direções muito importantes. Seja forte e corajoso. Não olha para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque são distrações. E se o diabo conseguir distrair você, e muitas vezes com seus próprios sentimentos, ele vai roubar seu destino. Então, não olha para a direita nem para a esquerda. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um foco bem definido, que é a minha palavra para você. É com isso que você vai ficar. E aí, eu vou ler essas duas aqui. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Eu não quero você distraído, porque é a arma de Satanás. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, eu quero que você seja bem-sucedido. E se você se desviar com problemas, com sentimentos, ai meu Deus, os sentimentos. O que eu vejo de gente distraída, perdendo o destino, por causa dos sentimentos. Entendem tudo errado, enxergam tudo atravessado, tudo de uma maneira equivocada. É triste de ver. É doído.
É doído. Porque o próprio Deus está dizendo aqui, ó, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. É por isso que eu estou dizendo, siga essas orientações. Porque todo mundo diz que quer ser bem-sucedido, mas nem todo mundo se alinha com Deus para ser bem-sucedido. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Não são as duas coisas que nos colocam em problemas? Como nós pensamos e como nós falamos? São exatamente as duas coisas que nos colocam em problemas. Como pensamos e como falamos. E a boca fala que está cheio do que está cheio o coração. Então, se você não se encher da palavra, você vai falar errado e você vai pensar na coisa errada. E aí você vai afundar. Mas se você falar a coisa certa, que é a minha palavra, e meditar nela, pensar nela, passar por ela repetidas vezes, dormir e acordar, pensando nela, ou seja, fazer aquilo que a gente, pelo menos eu já te ensinei a fazer, e eu espero que você faça isso, aquelas declarações, aquelas anotações em que você diz, eu sou possuído por Deus, eu estou possuído pela promessa, eu estou possuído pela promessa. E nada vai tirar isso de mim. Então, não deixe falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito, porque você vai fazer aquilo que você está envolvido. Se você não se envolve com a palavra, você vai se envolver com outra coisa. E Deus está dizendo, ó, só tem um jeito de você ser bem-sucedido. Você focando totalmente na minha palavra, falando, pensando, porque assim você vai conseguir cumprir. Porque aqui está o segredo, fazer. Porque a fé, sem obras, ela é morta. Eu preciso da ação alinhada à fé que eu digo que eu tenho. Se eu digo que eu creio em Deus, eu vivo alinhada com Ele. Só então, ele deixa clarinho, ó, não tem sombra de dúvida. Só então, agindo dessa maneira, os seus caminhos prosperarão. Todo mundo diz que quer prosperar. E você será bem-sucedido. Todo mundo, pelo menos as pessoas que eu conheço, já disseram isso para mim. Não, eu quero prosperar, eu quero ser bem-sucedido na minha família, na minha casa, na minha saúde, no meu financeiro. É óbvio que eu quero isso para a minha vida. Então tem um caminho. E que não está difícil. Eu sempre digo, toda vez que alguém me pergunta qual é o caminho do sucesso, o que eu faço para ter sucesso, eu falo, Josué, de preferência do 1 ao 9, mas pega o 7 e o 8, define sua vida. Faça um quadro disso, decora, tenha isso de cor, quer dizer, cor, coração, põe isso para dentro, vive isso aqui, ninguém te segura. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore. Não deixe as emoções levarem você a se apavorar, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A gente lê tanto que, de repente, na vida de algumas pessoas, começa a não ter a vida, a força que deveria ter, porque a pessoa, ela não dá o foco, a atenção que ela deveria dar para algo que tem o poder de mudar a vida dela para sempre. Muito bem, ele ia colocar de acordo com Deus, o Senhor disse, você vai colocar esse povo dentro da terra. E aí, qual foi a promessa? Desde lá de trás, desde Abraão, que o Senhor entregaria a terra, e aí o Senhor depois vai dando detalhes, que o próprio Moisés fala para o povo, vocês vão beber de poços que não cavaram, morar em casas que não construíram, vocês vão desfrutar de coisas
e comer de lavouras que vocês não plantaram. Aí, quando chega diante da grande conquista após a travessia, o Senhor fala, eu entreguei Jericó. Ela está fechada, mas eu já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra. Agora, tem uma coisa. Jericó é minha. Deus nunca pediu, nem antes nem depois de Jericó. Você não vê o Senhor impedindo o povo de tocar no despojo. O despojo de guerra era do povo. Só que Jericó não. Jericó o Senhor deixou claro, ele disse, a cidade, contudo, que nela existe, será consagrada ao Senhor, para a destruição. É para destruir com tudo. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, olha o que o Senhor falou, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor. E deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Então, Jericó era o dízimo da terra. Jericó pertencia ao Senhor. Eles não iam morar em Jericó. Bom, mas eu tinha promessa que eu ia morar. Não, em Jericó você não vai morar. Jericó não é para você morar. Jericó, eu vou destruir Jericó. E tudo que é precioso de Jericó é para o tesouro do Senhor. Tem muita coisa consagrada à destruição, vocês não podem tocar, porque se vocês tocarem, vocês vão ter problemas. Então, tudo ficou assim muito claro para o povo. E eles vinham tendo vitórias constantemente. Aliás, não sofreram nenhuma derrota. Porque às vezes a pessoa sofre alguma perda, não esse povo. Esse povo vinha igual nós cantamos, de glória em glória, de glória em glória. Um inimigo mais perigoso e vencendo, e agora entraram na terra. E agora o Senhor entrega a cidade mais antiga. Ninguém nunca tinha conseguido ultrapassar Jericó. As muralhas eram consideradas impenetráveis. Mas o Senhor deu orientações claras. Vocês vão, eu quero vocês em silêncio, porque vocês falaram demais os 40 anos. Eu quero vocês dando voltas ao redor dessas muralhas, uma por dia, no 7º dia, 7 voltas. E aí é quando vocês vão dar o grito da vitória. E as muralhas vão cair. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa. Isso é impossível que vai acontecer. Mas eu vou fazer. Só que vocês não podem tocar em nada, eu li para você. Tudo que está nela é consagrado à destruição, vocês não podem pegar nada. Tem coisa que vai para o Senhor, outro que vai ser destruído. O que acontece com algumas pessoas? As pessoas que por fim se tornam arquétipos, pegam como modelo, um modelo que deveriam passar longe, que é Acã. Acã, o espírito de Acã, o arquétipo de Acã, é a pior coisa que alguém possa pegar na vida, porque aquela pessoa que ela escuta, ela não ouve. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E ela tem a seguinte maneira de pensar, não é bem assim. Estão exagerando.
Não é bem assim. Deus não vai se importar com isso. Aí eu entro naquele ponto que eu falo sempre, né? Quando você não conhece a verdade, você abraça a mentira, que para você é verdade. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Se você não conhece a Deus, se você não conhece a verdade, você cria um Deus parecido com você. E aí esse Deus não te confronta. Esse Deus dá margem para você, dá uma escapada. É daí que vem esse tipo de questionamento. Eu não acho, não é bem assim. Eu acho que não precisa disso tudo. Eu estou ouvindo, né? Na verdade, estou escutando, porque a fé vem do ouvir. E algumas pessoas, elas nunca param para ouvir mesmo a Deus. Elas escutam um barulho, mas elas não deixam aquilo romper com uma barreira interna. As crenças delas continuam lá. Elas não levam aquilo ao pé da letra, né? A Bíblia não fala que nem um tio, nem um J vai ficar sem o seu cumprimento. Então, a Bíblia fala para a gente não ignorar nem um tio. E às vezes a pessoa, ela está lendo, mas não quer entrar como verdade. E foi o caso do Acã. Ele, mais tarde, vai falar, eu cobicei, né? Algumas coisas, uma capa babilônica, uma barra de prata lá, e mais não sei o quê. E ele levou para a tenda dele no acampamento, olha a loucura de algumas pessoas, escondeu debaixo da terra na tenda dele, quer dizer, um punhadinho de terra esconde todo o meu pecado, todo o meu erro, e vai passar, vai dar tudo certo, a vida continua. Não continua. Eles tiveram vitória lá. Aí agora eles vão para Ai. Ai, a gente costuma chamar a vilinha de Ai. É uma vila. Era um inimigo considerado muito fraco, sem força nenhuma, dito por eles, que nem precisava levar todo o exército. Mas você vai ver que já em Ai, você não vê o mesmo critério que nós vemos ali em Jericó. Você não vê pedindo direção para Deus, você não vê pedindo orientação, você vê uma autossuficiência. E aqui, olha só que coisa, tinha coisa escondida, tinha algo muito errado, mas que estava o quê? Oculto. E eles foram para uma guerra simples. Sabe aquele probleminha que vira o maior problema da sua vida? Aquele que era um grande problema com Deus, cai sem você ver. Aquilo que é um probleminha deste tamanho se torna uma coisa gigante na sua vida, que você olha e pensa assim, meu Deus, é uma coisa pequena, como é que um negócio desse está se agigantando assim? Vamos procurar o que nós andamos, no que tocamos, o que nós pegamos, o que nós fizemos, que nós ouvimos que não era para fazer. Qual a linha que nós ultrapassamos, que nós jamais deveríamos ter ultrapassado? Aqui eles ultrapassaram claramente a linha das primícias. Deus deu uma ordem. Jericó funciona como a primícia da terra. Jericó é o dízimo da terra. Jericó é minha. Ponto. Nada, o Senhor falou nada, não toque em nada. Ele deu detalhes, nada, nada. Nada é nada, Deus falou nada é nada. Isso é meu.
Aí eles vão para essa guerra e eles perdem 36, passam vergonha. Você não vê eles terem perdido uma vida até então, um soldado. Agora eles perdem 36 deles, saem fugidos, passam uma vergonha. Foi assim, uma derrota tão inacreditável para eles, que o Josué ficou prostrado. Ele perdeu as forças. Ele perdeu as forças. E isso, quem já não, né, eu já vi isso, a pessoa vai, ela toma decisões ao modo dela, aí as coisas não acontecem como ela esperava, ela chega a perder as forças. Mas ela não para buscar qual motivo. Olha o pensamento de Josué, que tinha que ter vindo. Espera aí, olha o discernimento. Ele estava cego. Espera aí, esse não é um padrão de Deus, ponto. Tem algo errado aqui. Esse não é o padrão de Deus, isso não era para ter acontecido. Por que isso aconteceu? Tem alguma coisa errada aqui. Espera aí, o senhor não é um homem para que minta, ele não vai passar por cima do que ele mesmo falou. Por que agora está dando errado? Não, a pessoa fica cega e ela agora vai para uma outra linha. Por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão? Para nos destruir? Não era melhor ter nos deixado do outro lado? Não é assim que as pessoas falam? Por que o Senhor deixou eu fazer isso? Por que o Senhor não me impediu? E o Senhor vem e fala assim, por que você está aí prostrado, Josué? Israel pecou. Se apossou de coisas consagradas. Você está muito equivocado, Josué. O problema da vida de vocês é que vocês passaram por cima do que eu falei. E é por isso que eu não posso ser com vocês. E se vocês não retirarem aquilo que está no meio de vocês, eu não poderei ser mais com vocês. Meu Deus, eu não vou poder ser mais com vocês. Vocês estão vivendo o que estão vivendo porque vocês ultrapassaram a linha de permissão. Vocês não respeitaram o senhorio de Deus. Vocês fizeram do modo de vocês. O problema não foram os passos de fé, atravessar o Jordão. Esse nunca foi o problema. Deus é o primeiro a nos impulsionar a dar passos de fé. O problema nunca são nossos passos de fé. O problema é nossa conduta depois disso. É como se Deus dissesse, vocês mudaram, a fé mudou. A fé de Jericó era uma, a fé de agora é outra. Vocês ultrapassaram uma linha perigosa da desobediência. Então, eu sempre falo que a resposta, sim, para a maioria, se encontra nesse texto. Eu sempre falo isso. Quantos casos eu resolvi só lendo este texto? Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Tem coisa que é consagrada ao Senhor. E se eu mexer, eu vou ter problemas. E problemas que podem durar uma vida. E que podem roubar o destino. Minha vida foi consagrada ao Senhor. As primícias são para o Senhor. Se as primícias são santas, se eu santifico dando ao Senhor,
a massa também é. Quer dizer, todo o resto, as primícias da minha vida, do meu tempo, da minha energia, de tudo que eu tenho, do meu dinheiro. Algumas pessoas estão com problemas financeiros seríssimos, não é porque elas não podem gerir riqueza, elas não podem conquistar, elas não têm boas ideias, bons projetos, têm tudo para ir. É porque elas quebram princípios importantes. Não é por causa do governo que está aí. Você sabia que na pandemia, você já deve ter lido sobre isso, que o mercado que mais cresceu na pandemia foi o de luxo? Você sabia que na pandemia cresceu tanto que muitas marcas aumentaram os preços porque eles querem, sim, eles segregam, eles querem elitizado. Porque quem compra essas marcas, que são símbolos de poder e força, não querem que uma pessoa que não está no nível delas tenha. Então, eles aumentaram os preços. Eu não me lembro agora em quantos por cento, mas foi bastante. Bastante. Exatamente. Eu me lembro quando a Audi fez isso há muitos anos, com a A3. Começou um monte de pessoas conseguirem comprar o A3. O que a marca fez? Subiu o preço lá em cima para impedir que pessoas que não estivessem naquele padrão altíssimo tivessem. Então, só essas pessoas que estão num padrão alto poderiam ter. Então, eles aumentaram e tiraram a possibilidade de algumas pessoas dentro daquele padrão um pouco mais baixo, terem o Audi A3. Eles subiram. Então, o que eu quero mostrar para você? Eu não sei se isso mudou recentemente, mas até há pouco tempo, em Nova York, na Quinta Avenida, tinha uma loja Tiffany, que é símbolo da joalheria mais cara. No Brasil, você sabe quantas já tem? 6. 6. Nós temos mais helipontos em São Paulo do que em qualquer outro lugar do mundo. E o Brasil tem a segunda frota de jatos privados do mundo. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que estão com a cabeça nos seus projetos e não estão presas a sentimentozinhos, a coisinhas, elas têm um objetivo. Elas não estão falando de coisazinhas. Porque é isso que mantém muitos na escravidão. Os assuntos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Você viu o preço? O preço no mercado? Você viu isso? Ô bispa, mas está caro mesmo. Pois é, pois é. Pois é. É isso que eles querem. Que você acredite que se der para comer, tá bom. Eles querem reduzir a sua mentalidade a um padrão tão pequeno que se der para comer, tá bom. Deu para comer? Tá bom. Que você não aspire mais nada de maior, de grande, mas que você acredite mesmo. Não,
Não dá com esse governo, ou nesse tempo, não, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais, é daqui para baixo, não é assim que o povo fala? É só ladeira abaixo, é só ladeira abaixo, e tem gente subindo. O Brasil, no Brasil, cresce o mercado de marcas famosas. Ah, detalhe, você sabia que a Ferrari custa 3 vezes mais do Brasil? Tem ágio, os caras pagam para comprar na frente dos amigos? E lembrando que a Ferrari não vende para qualquer um, tem um nicho específico, tem um tipo de gente específica. E se você não tem o padrão, os critérios exigidos pela marca, ela não vende para você. Você não pode ter a Ferrari. É um público específico que tem que seguir a cartilha deles. Ah, mas o carro é meu. Não, 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 não. Para você ter o carro, você tem que andar conforme a Ferrari manda. É a Ferrari que manda, não é você. Você paga o carro e tem que andar conforme a Ferrari manda. Você não vai fazer o que você quer. Senão você não pode ter o carro. Eles vão dizer, não, você não é o perfil. Você não tem o perfil. Você não tem o perfil, então você não pode ter. Nós compramos você, nós pegamos, mas você não pode ter nosso carro. Porque você não tem o perfil. Custa 3 vezes mais. E os caras pagam ágio. Para ter e passar na frente de todo mundo. Mas tem um povo, vamos falar do povo de Deus, que é o povo mais poderoso, diz a minha Bíblia, mais poderoso da face da terra, o povo que mais tem força, que é comparado ao boi selvagem, que não aceita canga, o povo mais sábio, o povo que tem os 7 espíritos, que o símbolo é o símbolo do candelabro, as 7 lâmpadas acesas, sabedoria, inteligência, conselho, conhecimento, e por aí vai, discernimento, temor, os 7 espíritos guiando, iluminando a vida. Quem deveria estar acima? Já que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o meu povo vai estar só por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Então por que estamos vivendo aquém disso? Porque não acreditamos. Acreditamos no que o diabo está falando, nos seus instrumentos, e estamos aceitando o molde que querem nos dar. E o povo fica só falando. É o café que está caro, é isso que está caro, aquilo que está caro. Ele vai envolvendo, a mente vai mergulhando num padrão baixo de impossibilidades, de complicações, de dificuldades. E a mentalidade vai sendo reduzida, reduzida, reduzida. A um padrão assim, incapaz de se mover. Incapaz de se mover. Que foi o que aconteceu. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, ordenou-lhes, suba e espione a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem. Não seria mesmo, se esse povo não tivesse sido infiel. Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Você vê algum pedido de direção, oração, alguma coisa aqui?
Você vê que já está na autossuficiência. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas até a porta da cidade, até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Porque é isso que Satanás quer. Ele induz, ele te incentiva com seus dardos a tomar decisões contrárias a de Deus. Depois, ele quer você o quê? Ele trabalha para que você desabe e não acredite mais nada. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes. Ok, ó a atitude de Josué. Prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo a terra, de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. O homem não tinha força para nada. Aqui, ó para onde ele foi, ó. Então, disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Não, Josué, esse não é o padrão de Deus. Toda vez que eu leio isso aqui, eu falo com Josué, não é o padrão de Deus. Mas a gente cai nesse erro, de repente não lembrar mais qual é o padrão de Deus e duvidar do caráter dele. Antes nos contentássemos, fala comigo, contentássemos. Então, esse é o pensamento que Satanás quer que a gente tenha, e induz trabalha que as nossas emoções caminhem para lá, onde eu vou me contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Olha, se eu conseguir fazer uma comprar o café, minha filha, eu já estou no lucro, eu já estou me contentando com café. Gente, já tem gente, mandaram para mim outro dia um vídeo, esses memes que os povos falam, agora vou comer o pé de frango, porque eu soube que melhora o colágeno. Então eu vou aproveitar para melhorar a minha pele. É isso aí, gente. Parece uma brincadeira, mas acredite você, as pessoas vão descendo ao invés de subir. E elas, por causa de uma derrota, um fracasso provocado pelas escolhas delas, o que eu disse? Provocado, uma derrota, algumas derrotas provocadas, eu disse? Provocadas pelas escolhas delas, elas agora começam a se contentar com menos, elas começam a aceitar menos. É melhor eu aceitar menos, ao invés dela parar e dizer assim: não, é melhor eu me alinhar com Deus. É isso que eu tenho que fazer, me alinhar com Deus. Porque Deus não tem esse padrão, Ele não quer que eu me contente em ficar do lado de lá do Jordão. Ele quer que eu me alinhe com Ele. E siga alinhada com Ele. Então, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer, Senhor, agora? O que eu vou falar agora? Que Israel foi derrotado por seus inimigos. O sofrimento por antecipação. Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Eu estou vitimista, eu estou para baixo. Eu estou aceitando o pior, eu estou retrocedendo, eu estou falando só do pior. Ao invés de eu parar e dizer: peraí, esse não é o padrão de Deus. Peraí. Para tudo, tem algo errado. Deus não é homem para que minta, Deus não é contraditório.
A resposta de Deus para Josué. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Eu amo esse porquê. Eu amo esse porquê. Por que você está aí prostrado, rapaz? A maneira de Deus lidar com a gente é muito boa. Ele não dá margem para as nossas lamúrias e vitimismo e lambeção de feridas. Não, peraí. Levante-se. Primeira coisa, para falar comigo é em pé. Igual falou com Elias: saia da caverna e vá para o alto do monte, porque eu não vou falar com você aí dentro de caverna. Levante-se. Por que você está aí prostrado? Foi como se Deus não tivesse ouvido nada daquilo, dizendo: por que você está aí prostrado? Isso é atitude de um líder? Isso é atitude de uma pessoa que recebeu todas as promessas que eu dei a você? Isso é atitude de uma pessoa que passou 40 anos na tenda? Você esqueceu de quem eu sou? Você se esqueceu de quem o Senhor é? Israel pecou, violou a aliança, quebrou princípios que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto a seus bens. Por isso, não é por outro motivo. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. É só por isso que você está tendo derrotas, fracassos, vergonha, humilhação. E ao invés de consertar, de ir na causa, você está está rodeando as beiradas, né? Vai nos sintomas. Não é isso? Não é isso que as pessoas fazem? Então eu vou reduzir isso, eu vou reduzir aquilo outro. E ele está reduzindo, até reduzir tudo. Até quase que ele vai se auto-reduzindo. A tendência é você só descer. Se você não vai na causa. E quem é inteligente? É aquela pessoa que ela não pergunta se ela quer. Ela sabe qual é o caminho da vitória. Ela diz: quer saber? Eu só tenho uma vida para viver. E eu não vou mais sabotar minha vida, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Seja fácil, seja difícil, eu não vou perguntar mais. Eu simplesmente vou fazer o que eu tenho que fazer. Quais os princípios que eu estou quebrando? Aqui eles quebraram claramente da mordomia. O dízimo da terra, eles se apossaram de parte do que eles não poderiam se apossar. Algumas pessoas, a vida não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois, porque elas estão quebrando um princípio seríssimo da mordomia. Elas não estão fazendo nada para o reino. Elas estão roubando o que é de Deus. Roubou-as. Roubando o que é de Deus. Roubou, o Senhor tratou de roubo. Roubaram o que era meu. De Jericó eu não deixei pegar nada. Tem coisa que eu falei é para destruição, tem coisa que é para o tesouro do Senhor. Vocês não vão pegar nada de Jericó. O que é de Deus é de Deus. O tempo que é de Deus é de Deus. Você acha que uma pessoa que perde a Santa Ceia, ele não vem para a reunião, tem possibilidade dessa pessoa prosperar? Uma pessoa que não dizima, ela não oferta, ela não faz nada pelo reino. Por que ele quer mais um rico para financiar as obras de Satanás? Você acha que Deus precisa de mais um rico para financiar as obras de Satanás? Está sim de rico financiando as obras de Satanás. Eu mostrei para você que o nosso país, eles tentam mostrar o lado decadente, quer que você acredite, mas tem um lado, meu querido, que está pujante. E é claro que eles querem que a maioria acredite que não tem jeito.
para que uma minoria governe sobre a maioria. E aí a pessoa começa a aceitar o pior na vida dela e ela começa a ir contra tudo aquilo que tem o poder de mudar a vida dela. Tudo aquilo que tem o poder de mudar a vida dela é o que ela está rejeitando. Você já parou para pensar que todos os seus problemas têm uma única causa? A minha pergunta para as pessoas tem sido essa. Já faz tempo. Elas querem saber algo, eu falo, qual a sua visão? Qual o seu grande porquê? Porque já pela sua visão e pelos seus porquês, ou pelo seu porquê, melhor dizendo, eu já sei dizer exatamente se nós vamos economizar tempo. E quando uma pessoa fala assim, é o reino, porque é fácil falar, é o reino. Só que por reino, migalhas, muito menos. Deus não está atrás de mais um rico, um próspero, para financiar as obras de Satanás e continuar alimentando seu hedonismo, ao invés de se alimentar de Deus, encontrar alegria no Espírito, está alimentando uma insatisfação com o que o dinheiro pode comprar. Isso é insaciável. Deus não precisa disso. Ele está à procura de pessoas com propósito para ele levantar e colocar nos mais altos lugares. Então Deus estava ensinando para essa nação, eu levantei vocês para ser uma vitrine para o mundo e não para ser os trombadinhas do início da terra prometida. Aquele que rouba, levanta coisa. Ninguém viu. Deus viu. Deus viu o que você andou fazendo escondido. Deus viu o que você escondeu. Que você acha que ninguém sabe, daí que ninguém sabe. Antes todo mundo soubesse, Deus não. Ninguém precisa saber, Deus já sabe. Esse é o teu problema. O que importa é o que Deus sabe, não o que alguém sabe. Tem gente que ninguém sabe. Eu consegui convencer no meu Insta todo mundo que eu sou uma pessoa de Deus maravilhosa. Grande coisa, você não convence a Deus, sua vida não sai do lugar. Israel pecou, roubou, está me roubando. Violou a aliança, apossou-se de coisas consagradas, roubou. Tem gente que tem mexido no que é sagrado, tem roubado, escondendo, tem coisas escondidas, várias coisas, aliança, princípios. Violou, tem violado algo que não pode ser violado, aquilo que eu ordenei. Se apossou, pegou o que é ilícito, coisas consagradas, o que era para mim. Você botou a mão onde não devia, roubou, escondeu, colocou junto aos seus bens, colocou onde não deveria colocar, não é aí. O que é de Deus não é aí. Você joga no altar dele. Por isso os israelitas não conseguem, por isso, meu Deus, por isso, é só por isso, né? Eu não consigo. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. É por isso que você não consegue romper. Aí eu não sei porque está tão difícil, está fechado, está tudo difícil. Mas Jericó não estava tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía, não caiu do mesmo jeito a muralha? Está fechado do jeito que for, que Deus abre as portas. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. A verdade é que há uma quebra de princípio. A verdade é que há violação de aliança. A verdade é que há roubo e há coisas escondidas. A verdade
é a que Deus está apresentando, e não aquilo que Acã tentava passar. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles. Fugir. É por isso que eles fogem, por isso que foge de credor, foge, não atende, foge, quer fugir até de cidade, quer fugir de estado, daqui a pouco quer fugir de país, quer fugir, é por isso que foge. Desde quando que o povo de Deus foge? São os inimigos que fogem. Não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles. Por quê? Porque eu vou dizer por que isso tudo está acontecendo na vida de vocês. Se tornaram merecedores da sua destruição. Deus nos guarde de nos tornarmos merecedores de todas as perdas que nós estamos, perdas que estão acontecendo. Não, nos guarde, Senhor. Não estarei, que Deus nos livre de um negócio desse. Não estarei mais com vocês, senão... Tem só uma condição para eu estar com vocês. Se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E aí ele vá amanhã, vá, santifique o povo e digam-lhes, santifiquem-se. Porque o Senhor quer fazer maravilhas, mas vocês precisam se consagrar. Vocês vão ter que tirar aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhes pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. E a Bíblia fala que foi levantado um memorial. Foi levantado um memorial para que quando qualquer pessoa passasse, se lembrasse que aquele memorial foi o resultado da desobediência ao Senhor. Está fácil de resolver a vida de muita gente. Está muito fácil. É verdade. Você acha que precisa de um monte de coisas para acontecer? Eu estou acostumado, um dia de favor muda tudo. Gente, eu lido com gente uma vida inteira. Um negócio, um favor, eu já vi definir 10 anos da vida de uma pessoa. Eu já vi contratos que definiram os 2 primeiros anos, os 2 anos da pessoa, o ano que ela estava e o próximo. Eu estou aqui na lida há muito tempo, eu já vi muita coisa grande acontecer. Eu vi coisas impossíveis acontecerem. Por quê? Porque entrou a coisa certa, não religião, não emoção, não essa coisa de soquinho, essa coisa de, eu vou ver, não sei o que, eu não sei você, mas eu sou bem assim, eu quero saber o que eu tenho que fazer. É isso? Vamos fazer isso logo, tirar esse negócio da frente. Se eu tenho que passar por um negócio, vamos passar logo. Vai doer? Vai, meu filho, tira isso da frente. Eu quero tirar da frente. Eu não vou ficar aí, sabe? Vamos devagarzinho, vamos ver. Não. O que é que tem que fazer? É isso? Vamos fazer. Tem que mudar isso aqui? Mudar. Minhas emoções não querem, eu não gosto. Tem um monte de coisas que Deus nos manda fazer, que Ele me manda fazer, que eu não gosto, que eu não quero, mas eu sei que é o caminho da vitória. E pessoas que estão alinhadas com Deus, que amam a Deus, que querem uma grande vida, elas não ficam perguntando se elas gostam ou não gostam. Elas simplesmente querem saber qual é o remédio que cura isso aqui. Olha, é amargo, o tratamento é doloroso, mas vamos fazer. Isso aqui é difícil, mas resolve? Resolve. Não foi isso que o Senhor falou? Eu não posso ser com vocês quando vocês não tirarem. Se tirar, eu dou vitória. Jericó era a primícia da terra. Era o dízimo da terra. Jericó foi o teste da vida deles.
Foi a primeira grande conquista que Deus disse: vocês não vão morar, vocês não vão fazer nada. Isso aí é meu. Vai, parte para a destruição, parte é meu. E a gente tem que ouvir o que Deus está falando. Não é para mim? Ok, Senhor. Não é para mim. Não é para mim. Então você tem que elevar a cabeça e crer que com Deus, alinhado com Ele, dando lugar ao que a fluidez do Espírito, não há limites para a sua vida crescer em todos os aspectos e prosperar. Feche os seus olhos, olha aí para a sua vida. Mergulha fundo, sem sentimentalismos, sem argumentos, assim, se despe de tudo. E simplesmente dá a resposta certa. O que Deus está falando? Essa palavra se aplica à sua vida, em que parte, onde? O que Deus está falando com você? A gente sabe o que Deus está falando com a gente. A gente sabe. Nós sempre sabemos. É que muitas vezes a pessoa prefere acreditar em todas aquelas mentiras que ela contou para ela. Mas a gente sabe. Eu sei que Deus não manda nenhuma palavra por acaso. E Ele está dando toda a linha de como você prosperar e ser bem-sucedido. Você pode romper com um padrão que não tem movido você do lugar e se alinhar com Deus. Ou você pode ainda dar mais murro em ponta de faca e descer um pouco mais. Enxugar um pouco mais de gelo, né? Que é o que acontece com algumas pessoas, e descer um pouco mais. Porque o caminho é da vitória. E se não é isso que está acontecendo na minha vida, eu não procuro em Deus. Eu procuro no meu estilo de vida, nas minhas escolhas. Espírito Santo, eu oro, pedindo essa sabedoria, essa visão, esse discernimento, essa inteligência, porque o Senhor deixou a direção tão clara, ó, você quer ser bem-sucedido e prosperar? Não se distraia do que eu estou ordenando a você. Fale a minha palavra, pensa nela, para que você consiga cumpri-la. Porque é fazendo, é cumprindo, é obedecendo, é se alinhando, que a sua vida prosperará altamente. Eu tenho o que você precisa. Mas você precisa imediatamente sofrer essa renovação mental. Tirar as mãos daquilo que me pertence. Parar de violar o que é sagrado, o que é aliança. Quebrar princípios. Seja de honrar os pais, seja de honrar o matrimônio, seja nas finanças de honrar dízimos, ofertas, seja de honrar a autoridade, dar honra a quem tem honra, seja de perdoar, seja de me buscar, que é o princípio, é o principal. Me busca em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se você me dá as primícias, você imediatamente consagra todo o resto. Santifica todo o resto. As primícias da vida, do tempo, do dinheiro.
Quando nós entendemos isso, paramos de enxugar gelo, Senhor, de dar murros em ponta de faca. Nós saímos da esteira da vida, desse lugarzinho de frustração. Passa do teu sangue aqui, dá visão, porque é horrível viver uma vida sem avanços. Passa do teu sangue aqui. Quem é que quer viver uma vida pequena, sem avanços? E que cada um entenda que talvez passamos uma vida quebrando princípios e agora nós temos uma colheita, mas se eu perseverar, se eu plantar a semente certa, sem me cansar, se eu obedecer o que está em Efésios, fazei tudo que é preciso e depois ficai firmes. Vai chegar a hora de eu colher a grande colheita. A sua palavra diz, não vos canseis de fazer o que é certo, porque no tempo certo você vai colher se não desanimar. Persevera. É a mensagem de Paulo. Lutei as guerras certas, as guerras que têm recompensa. Terminei o que eu comecei. E eu guardei a coisa mais importante, que é a fé. O Senhor nos chama a lutar guerras que têm recompensa. E tem muita gente lutando guerras sem recompensa nenhuma. O Senhor nos chama a terminar o que nós começamos. O Senhor nos chama a guardar a única coisa que pode nos elevar aqui na terra e eternamente, a nossa fé no Senhor, na sua palavra. Então a minha oração é que deste trabalho, que eu abro com essa palavra e com essa oração, que é o primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas, que eu abro aqui, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Esse culto de Santa Ceia foi aberto com um hino chamado de glória em glória, que é já profético. Ei, o meu chamado para você é sempre para uma glória maior. Se isso não está acontecendo, está errado. Com uma palavra bem conhecida, mas negligenciada pela maioria. Violar alianças, princípios. Ser guiado pelo que está sentindo e ignorar a sua voz. Eu oro, Senhor, para que neste 4º mês, que talvez alguns já protelaram mudanças, estenderam por tanto tempo o que já deveriam ter feito, hoje seja mudado. Que nenhum saia da mesma forma, no mesmo lugar, mas que esta ceia funcione exatamente como um marco, como um divisor na vida dessa pessoa. Que ela esteja entendendo coisas e que ela definitivamente tome a decisão de se voltar para o Senhor, colocar a força devida em fazer o que funciona e não o que ela tem vontade e está sentindo. Em fazer o que é preciso. É isso que o Senhor está aqui dizendo. Você precisa dar ouvidos ao que eu estou mostrando para você. Porque o Senhor deixa claro, aqui nessa passagem o Senhor deixou, se nada mudar, nada mudará. Não vai mudar. É preciso tirar, é preciso mudar, é preciso queimar, é preciso levantar um memorial para nunca mais esquecer.
e voltar naquele mesmo lugar e fazer as mesmas coisas. Às vezes, Senhor, a nossa mente está tão equivocada como a do Josué. Era melhor nos contentar do outro lado, melhor isso, melhor... Não, é melhor obedecer, é isso que é melhor. E viver tudo que o Senhor tem para nós. Eu não vou aceitar menos, porque eu não quero me render ao Senhor. Eu vou dar tudo que eu tenho que dar, mas também já sei que eu vou receber tudo do Senhor. Para eu receber tudo, eu devo entregar tudo. Então eu oro por uma entrega total aqui hoje. Uma conscientização profunda e mudanças radicais a partir de hoje. Que hoje essa palavra tenha entrado de tal modo que nada mais fique da mesma maneira que estava. Eu oro por essas mudanças, por esse temor, por essa consciência viva e decisões inteligentes, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.